Paz do Senhor para os irmãos. Vamos gravar mais um vídeo aqui, de um formato agora diferente, né? Só gravando a tela, mostrando agora sobre o tempo, especificamente o tempo de Deus. O tempo de Deus é cíclico espiral. O que é um ciclo espiral? Um ciclo são eventos que se repetem na história. Um ciclo espiral são eventos que se repetem, porém apontam uma saída ou direção para novos eventos. Ou seja, um ciclo é aquilo que vai se repetindo sem fazer nenhuma novidade. Já um ciclo espiral, ele se repete, porém tem uma saída para novos acontecimentos. Ele aponta para novas coisas. São as chamadas, biblicamente, de sombras daquilo que haviam de vir, né? Acontece uma coisa no passado e ele é uma sombra que aponta para algo que realmente vai acontecer no futuro. Os ciclos na Bíblia. A história se repete. Sabemos que a história é cíclica. Já houve muitos anticristos, já houve muitas perseguições no passado, cativeiros, fugas, mártires, resistências, julgamentos divinos e até mesmo arrebatamentos e etc. Veja alguns exemplos. Deus salvou Noé e sua família e logo depois puniu o mundo com um dilúvio de 40 dias, né? 40 dias e 40 noites chovendo direto. Ele fez da mesma forma com Ló. Salvou Ló e sua família e depois puniu Sodoma e Gomorra com fogo caindo do céu. Deus salvou Israel pelo Mar Vermelho e depois puniu a Faraó. Assim que Israel passou pelo Mar Vermelho, ele veio e derramou o mar sobre Faraó e seus soldados. Na história do livro de Esther tem um personagem chamado Ramã, um perseguidor do povo de Deus, e ele queria matar, eliminar o povo judeu. Então ele fez uma forca para enforcar Mardoqueu, primo de Esther, e ele mesmo, com toda a sua família, foi enforcado nessa forca que ele tinha preparado. Morreu ele e toda a sua casa. Então vai acontecer isso novamente no final, que é quando o anticristo estiver perseguindo a igreja na grande tribulação. Deus salvará a igreja na grande tribulação e logo assim destruirá o anticristo. Ciclos de bênçãos são ativados. Os ciclos de bênçãos são ativados por uma porta, uma abertura de oportunidade que Deus intervém, liberando o seu favor. A porta, corresponder em fé e obediência. Quando os céus se abrem e se alinham com a terra, o poder de Deus se manifesta em seu favor, dando-lhe a vitória. Os ciclos de bênção, eles vão acontecendo conforme a obediência humana. É claro que não sem lutas. As lutas aparecem, mas as bênçãos vêm em nossas vidas. Então, se mantivemos uma vida de fé e obediência, vamos vencer a cada luta que aparece. Os ciclos de maldição ocorrem. Os ciclos de maldição sempre ocorrem por uma porta, uma abertura de oportunidade que dá legalidade para o inimigo. A porta, pecado, transgressão e iniquidade. Quando não há arrependimento, ocorre a repetição, formando um ciclo de maldição. A Bíblia diz que maldição sem causa não prospera. Ou seja, com causa ela prospera, ela acontece, né? Então vai acontecendo a causa, que é o pecado, ou transgressão, ou iniquidade. A iniquidade praticamente é uma permanência no pecado, né? Se torna uma iniquidade. E aí, não havendo arrependimento, as coisas vão se repetindo e passando até mesmo para os que veem em nossas atitudes. Nossos filhos, nossos netos vão vendo nossas atitudes, vão repetindo aquelas atitudes. Este ciclo percorre toda a Bíblia e nossas vidas. Aqui é um ciclo no período dos juízes. Tem a ordem de Deus recebida, né? Deus dá uma ordem, aí daqui a pouco tem um pecado, aí vem o castigo de Deus por causa disso, aí eles clamam, Deus levanta um juiz, aí vem a libertação. Aí daqui a pouco vem de novo o pecado,
vem o castigo, vem o clamor, Deus levanta uma outra pessoa, vem a libertação, e assim vai. E toda a história humana vai percorrendo esse tipo de ciclo. Na nossa vida é a mesma coisa. Deus já tem nos deixado a ordem dele na sua palavra, né? Como devemos prosseguir. Mas aí nós pecamos, aí acontece situações que é uma espécie de castigo em nossa vida, aí nós, através disso, dessa situação ruim, nós começamos a clamar ao Senhor, após o clamor, Deus nos dá o livramento, né? A libertação. Então, esse é o ciclo que tanto ocorreu no tempo dos juízes, na Bíblia, no Antigo Testamento, e isso vai, infelizmente, percorrendo a nossa vida. Precisamos realmente inverter esse caso, né? Vamos aqui, ordem de Deus, então obediência, teremos aqui o benefício, clamaremos em oração ao Senhor para continuar estando em sua presença, e Deus sempre vai levantar pessoas para estar nos ajudando e a gente continuar sendo livre em sua presença. Tudo o que Deus criou é cíclico. Aqui estão, né, Sol e Lua. Sol e Lua saem todos os dias, né, fazendo o dia e a noite. As estações do ano. Ela tem o outono, tem o inverno, tem primavera, tem verão, depois outono, inverno, primavera, verão, e assim vai por milênios, desde que Deus criou a Terra. O ciclo da água é a mesma coisa. Faz todo esse movimento, ó, né? Todo esse movimento aí representa o ciclo da água e não falha. A forma espiral da galáxia, segundo conhecemos, né, por informações da ciência. Ela tem parecido com esse formato de um ciclo espiral. O tempo é cíclico. Tem o dia, que são 24 horas, vai passando uma hora na frente da outra, até dar 24 horas, passa um novo dia, e um outro dia, são 7, e aí vai dar uma semana, outra semana após a outra, que faz um mês, que vai passando um mês após o outro, que faz um ano após o outro. E isso é o templo, é o ciclo do tempo. E tem um versículo de Eclesiastes que vai dizer assim, capítulo 1, versículos 9 e 10. O que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se fará. De modo que nada há de novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Outro versículo de Eclesiastes 3,15. O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Ou seja, tudo o que vemos acontecer hoje, já de certa forma aconteceu na história, com apontamentos para novos acontecimentos. Por isso que eu chamo de ciclos espirais. Mas nada há de novo debaixo do sol, né? Tudo já aconteceu com outros seres humanos na face da terra. Anticristos na história. Faraó, Etíoco Epifânio, Nero, Napoleão, Hitler, por exemplo, são sombra do anticristo que virá. Por isso deu a impressão de que eles tinham cumprido as profecias em seu tempo. 1 Coríntios 10, 11 vai nos dizer, ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Esses personagens aqui acima, eles perseguiram o povo de Deus. E quem viveu nessa época poderia ter pensado que seria o fim, né? Seria já o fim dos tempos. Principalmente aqui, né, já no tempo de Antíoco Epifânio, porque já tinha a profecia de Daniel, falando sobre o fim dos tempos. Nero, Napoleão, Hitler, que já praticamente podemos considerar como o, entre aspas, último anticristo, né, que podemos ter conhecimento, que fez aquela grande atrocidade. E isso tudo aponta para realmente o verdadeiro anticristo. Então, isso tudo é sombra do que ainda virá.
Fatos do passado são sombras do que havia de vir. O Cordeiro da Páscoa era a sombra de Jesus que morreria pelos nossos pecados. Abraão, que sacrificaria Isaque, também era uma sombra de Deus enviando Jesus por nós. A corrupção de Israel na época da primeira vinda de Jesus é uma sombra da corrupção da igreja no decorrer dos tempos, e mais ainda no tempo do fim, porque as coisas se repetem. A história de José, que foi governador do Egito, em Gênesis, é muito similar à história de Jesus. José é uma espécie de sombra, né, de Jesus. Veja o paralelismo entre José e Jesus. Primeiro, vivia entre 12 irmãos, que é igual a Israel. Aqui Jesus vivia entre 12 discípulos, também formando o novo Israel. Segundo, foi traído pelos seus irmãos. Aqui Jesus traído pelos seus irmãos, representado ali nos judeus, né? Propriamente em Judas, mas realmente em todo o povo judeu ali. Terceiro, foi levado para o Egito. Jesus também foi levado para o Egito. Quarto, vendido por moedas de prata. Jesus também foi vendido por moedas de prata. O quinto, amado por seu pai. O quinto aqui também, Jesus é amado por seu pai. Deus disse, né? Este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. E no Antigo Testamento, Jacó amava mais a José do que a seus irmãos. Acusado injustamente. Jesus também foi acusado e morto até injustamente. Preso com 2 prisioneiros. Jesus também foi preso e crucificado entre 2 malfeitores. Oitavo, um se salvou e o outro pereceu. Também no caso de Jesus, dos 2 malfeitores na cruz, um se salvou e o outro foi rebelde, pereceu. Espiritualmente falando, né? O nono, a vida pública começou aos 30 anos. Jesus também se manifestou no seu ministério aos 30 anos de idade. Décimo, Salvador do reino do Egito. Décimo aqui de Jesus, Salvador da humanidade. É o rei da humanidade, né? 11º, governou o reino do Egito. 11º também Jesus, mostra que ele governará toda a terra. 12º, só um era acima dele no trono, Faraó. Com Jesus, só um é acima dele no trono, Deus Pai. Então esse é um paralelismo muito forte, né, que mostra José como uma sombra de Jesus. Tudo que aconteceu na vida de José, que foi real na vida dele, representava o que iria acontecer também de uma forma mais ampla na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. O fim desde o princípio, de frente para trás e de trás para frente. Gênesis e Apocalipse. Em Gênesis do capítulo 1 ao 3, mostra desde a criação de tudo, a inocência, até a queda e prisão espiritual do homem, provocada pela serpente. Já em Apocalipse, do capítulo 20 ao 22, mostra como se fosse a continuação da história, relatando a prisão e queda da serpente provocada pelo homem, Jesus, e a recriação de tudo novo, voltando à inocência. Ou seja, os primeiros 3 capítulos de Gênesis, lá no início de tudo, é praticamente um inverso na história dos 3 últimos capítulos de Apocalipse. Vai continuando a história, só que agora invertendo tudo. Agora é Satanás que vai ter a sua queda e a recriação voltando tudo ao tempo de como Deus criou no primeiro capítulo. Tudo perfeito, tudo com os animais com a sua inocência, o ser humano com a sua inocência. Então há um paralelismo aí também entre esses 2 livros. Há uma relação entre os 3 primeiros capítulos de Gênesis
e os 3 últimos de Apocalipse. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncie o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Ou seja, desde Gênesis praticamente Deus está anunciando o fim, como vimos anteriormente. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio, e os consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Ou seja, aconteceu nos dias de Noé, nos dias de Ló também repetiu um pouco, só que com novos acontecimentos, apontando para novas coisas, no tempo de Sodoma e Gomorra. E assim será, tal como foi com Noé e com Ló, vai se repetir com novos acontecimentos no tempo do fim, no dia em que o Filho do Homem voltar à Terra. Anuncie o fim desde o início. O 6º capítulo de Gênesis e o 6º do fim para o começo, que é Apocalipse 17, ou seja, do Apocalipse 22 até o capítulo 17, vão ser 6 capítulos. Estes 2 livros, nesses capítulos, falam da corrupção do homem. No 6º capítulo de Gênesis é quando o dilúvio foi anunciado por Deus a Noé, porque iria findar toda a terra. Também no capítulo 17 vai falar da corrupção humana, né, em relação ao Senhor nosso Deus. O 7º capítulo da Bíblia, Gênesis 7, se parece com o 7º, contando do fim para o começo, ou seja, Apocalipse 16. Falam em julgamento global e citam coleções de coisas envolvendo o número 7. 7 pares de animais puros, 7 dias, 7 taças da ira. São vários números 7, contando aí, tanto em Gênesis, no capítulo 7, quanto no capítulo 16 de Apocalipse, que é o 7º livro, contando de trás para frente. O 14º capítulo de Gênesis, que relata a guerra entre 9 reis, e se parece com o 14º do fim para o começo, que é Apocalipse 9. Fala de uma guerra envolvendo o Iraque, Sinar em Gênesis, que menciona o rio Eufrates, que é no Iraque hoje, já em Apocalipse capítulo 9. O mesmo local geográfico no início e no fim. Interessante essas curiosidades, né? Muito interessante essas curiosidades de que, trazendo o livro do começo, vai em ordem crescente e do fim vai numa ordem contrária, numa ordem decrescente. Então, eu espero que essas curiosidades tenham servido para que você aprenda um pouco mais sobre a palavra de Deus. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês em nome de Jesus. Paz a todos.